Olá, muito boa noite, bem-vindos à Noite Informativa. Celebra-se hoje em todo o mundo o Dia do Enfermeiro. Em Moçambique, a data foi marcada por uma marcha e deposição de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos. A Ministra da Saúde, Nazira Abdullah, lembrou que Moçambique tem bons enfermeiros e que o objetivo é expandir a formação e a construção de instituições de ensino. A marcha juntou profissionais de saúde a todos os níveis e contou com a presença da Ministra da Saúde, Nazira Abdullah. Vestidos de acordo com o ofício, os profissionais da saúde percorreram várias artérias da cidade ao som da banda militar. A marcha terminou na Praça dos Heróis Moçambicanos, onde os profissionais de saúde depositaram flores em memória daqueles que deram a vida pelo país. A Ministra da Saúde aproveitou a ocasião para lembrar o papel dos enfermeiros, muitas vezes conotados com o mau atendimento hospitalar. O enfermeiro precisa também de carinho. O que nós estamos a fazer é penalizar 11 mil enfermeiros por estes atos isolados. Eu queria apelar à comunicação, queria apelar ao povo moçambicano que também os bons atos aparecessem ao público, porque há muitos enfermeiros que se dedicam de corpo e alma a atender estes 24 milhões de habitantes. Nas zonas mais remotas, em tempos de guerra, está lá o nosso enfermeiro, sacrificando a própria família, sacrificando o seu próprio lar. Nazira Abdullah reconhece que o país não está em condições de atingir as metas da Organização Mundial da Saúde em relação ao rácio enfermeiro-habitante. Nós temos um plano estratégico de desenvolvimento dos recursos humanos para os próximos 5 anos e, como vimos, é muito baixo. Neste momento, aquilo que nós pretendemos, o que a OMS recomenda, nós não vamos conseguir nem nos próximos 10 anos. Mas o que nós pretendemos é ir reduzindo gradualmente. Por ano, nós formamos cerca de 2.700 profissionais da saúde. Inclui médicos, técnicos de laboratório, porque a qualidade vai acompanhada não só de enfermeiros, mas também destas outras categorias. A presidente da Associação Nacional dos Enfermeiros de Moçambique, Olga Novella, apontou para a melhoria da qualidade de atendimento e a insuficiência de quadros como os principais desafios da classe. O nosso maior desafio é melhorar a qualidade da enfermagem. E isso passa no próprio desenvolvimento da classe da enfermagem. Porque desenvolver na formação, desenvolver no número também. Porque a qualidade de cuidado da enfermagem realmente necessita, conseguiremos a qualidade quando tivermos um número suficiente de enfermeiros e também numa formação cada vez mais em todas as especialidades, não só a enfermagem. O país conta com mais de 11 mil enfermeiros, dos quais atende uma média de 5 mil habitantes, contra os 2 mil recomendados pela OMS. O Presidente da República enalteceu o papel dos enfermeiros em prol do bem dos moçambicanos. Filipe News considera que o trabalho do enfermeiro merece ser acarinhado. Nós, os moçambicanos, reconhecemos o trabalho do enfermeiro nas condições em que trabalha em todo momento. Esta hora que estamos aqui, muitos enfermeiros gostariam de estar conosco, mas porque temos nossos irmãos em sofrimento, o enfermeiro não tem sábado, não tem domingo, não tem noite, não tem dia, está toda hora a trabalhar para a nossa saúde. Muito, muito obrigado, o enfermeiro moçambicano. O nosso enfermeiro ainda tem muita gente para cuidar. Aqui na província de Sofala, um enfermeiro cuida de mais de 2.500 moçambicanos, sozinho, na responsabilidade dele. Aqui também, no vosso distrito, até cuida mais de 2.900 moçambicanos, sozinho. Por isso, é um trabalho que orgulha os moçambicanos e merece todo o nosso carinho. Ainda hoje, o Governo aprovou a proposta de estatuto que cria a Ordem dos Enfermeiros.
O documento deve agora ser submetido à Assembleia da República para discussão e aprovação. O vice-ministro fala dos objetivos da proposta. Visa também reconhecer e proteger os profissionais da classe de enfermagem, fiscalizar a atividade de enfermagem, garantir o respeito pela ética e deontologia profissional, promover a formação dos enfermeiros e também fomentar o desenvolvimento da investigação em enfermagem. Por ocasião do Dia Internacional do Enfermeiro, a STV entrevistou 2 enfermeiros no seu local de trabalho. Os 2 defendem que a enfermagem é uma profissão de coragem. Ok, fica à vontade, respirar bem, tá bom? Eu já lhe disse que o procedimento não dói, né? Ok. Denício Cumba é enfermeiro há sensivelmente 5 anos e trabalha no Hospital Provincial da Matola. Formado em enfermagem na província de Inhambane, sua terra natal, passou pelo Centro de Saúde de Anquaba, em Cabo Delgado, e pelo Hospital Geral da Machava, em Maputo. Minha carreira começou em Cabo Delgado. Cabo Delgado em 2010, agosto de 2010, no distrito de Anquabe. De Anquabe para cá, por acaso, passei por 3 hospitais, dos quais Centro de Saúde de Anquabe, Hospital Geral da Machava e atualmente estou aqui no Hospital Provincial da Matola. Hoje, Denício Cumba é enfermeiro-chefe do Serviço de Urgência do Hospital Provincial da Matola. Para ele, a enfermagem é uma profissão de coragem. Ser enfermeiro é ser corajoso, ser humilde, ser honesto e muito mais, acima de tudo, respeitar as nossas pacientes, que são elas que confiam em nós. Na mesma unidade sanitária encontramos Armindo Mukodoene, um enfermeiro experiente com mais de 34 anos de carreira. Trabalhei na província de Sofala, no distrito de Mwanza, de princípio na década de 80 e na altura também da guerra. E trabalhei na província de Gaza, concretamente no distrito de Chokwe, nas aldeias e até ao Hospital Rural de Chokwe. E trabalhei também durante as cheias de 2000 e de 2013. Estive naquelas equipas que estavam fazendo os trabalhos ali. Armindo Mukodoene entende que muitas vezes o trabalho do enfermeiro não é compreendido. Os nossos utentes queixam-se do pessoal da enfermagem, mas também o pessoal da enfermagem está em número não assim tão satisfatório para aquilo que é a demanda dos doentes. O enfermeiro tem que atender todos aqueles que se apresentarem à sua frente de igual maneira e sem mostrar essa parte de cansaço. Denício Cumba e Armindo Mukodoene são apenas 2 dos 11.000 enfermeiros que dedicam a vida para assistir aos milhões de moçambicanos. O Conselho de Ministros já aprovou esta terça-feira o regulamento de fixação de tolerância de ponto a nível nacional. Uma das novidades do regulamento é que os setores comercial e de restauração assim que é, já não são obrigados a encerrar em dias de tolerância de ponto. De acordo com a ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Vitória Diogo, o regulamento estabelece regras e critérios que asseguram a previsibilidade e organização dos processos produtivos. Uma das novidades é que o regulamento alarga o leque de setores sem tolerância de ponto. Para além daqueles que todos nós conhecemos, estão definidos por lei, foram acrescidos, e isto era uma das grandes preocupações do setor privado e da população em geral, os serviços de produção e comercialização de bens de primeira necessidade. Portanto, o comércio poderá ficar aberto em dias de tolerância de ponto, os serviços de transporte de passageiros e mercadorias, os serviços hoteleiros e de restauração, portanto, os restaurantes, os hotéis, os serviços de manuseamento portuário e cais de portagem. A aprovação do regulamento das tolerâncias de ponto é uma vitória do setor empresarial. A necessidade de prever as tolerâncias na legislação ganhou peso quando, há 2 anos, o governo decretou a paralisação laboral de meia semana. O setor privado criticou e fez as contas, onde mostrou que a economia
perdia 55 milhões de dólares com as folgas dadas pelo governo. A pressão traduziu-se hoje em resultados. O regulamento estabelece as regras de concessão de tolerância de ponto de âmbito nacional, cidades e vilas municipais. Portanto, no caso daquelas que não são cidades nem vilas municipais, são datas comemorativas. E em relação às vilas municipais, a tolerância é um único dia para cada uma delas, tendo em conta a data em que foi elevada a vila municipal. Ainda nesta segunda-feira, o governo aprovou o regulamento do trabalho mineiro, que se resume no seguinte. Com este regulamento estão acautelados vários aspectos relevantes relacionados com a proteção da saúde, integridade física e moral, idade mínima para o trabalho mineiro, duração da prestação de trabalho, e é aplicado a todos os trabalhadores moçambicanos e estrangeiros que sejam a trabalhar nas minas. O Presidente da República escalou esta terça-feira o distrito de Nhamatanda, na província de Sofala. Num comício popular orientado naquele ponto do país, Filipe News disse que a sua prioridade é resolver os problemas dos moçambicanos. É neste ambiente que o chefe de Estado, Filipe Jacinto Nyusi, foi recebido na província de Sofala. O distrito de Nhamatanda parou literalmente para receber a delegação presidencial que vai palmilhar esta província do centro do país durante 4 dias. Foram milhares de pessoas de todas as faixas etárias que juntaram-se no aeródromo local para ver de perto e saudar o presidente da República. Até porque esta é a primeira visita de trabalho de Filipe Nyusi à província de Sofala desde que assumiu a direção do país. E foi na vila do posto administrativo de Meduxira onde veio desaguar todo esse movimento popular. É neste local onde o presidente da República orientou o seu comício popular. E aqui, antes de falar, foram os grupos culturais que, através do canto, da dança, mas também da encenação, que falaram da unidade nacional. Este grupo cultural retratou a importância da paz numa altura em que a Renamo ameaça governar nas 6 províncias onde obteve maior número de votos nas eleições de ano passado, sendo Sofala uma delas. O assunto acabaria por dominar o discurso do presidente da República, que reafirmou o seu compromisso de trabalhar para o bem de toda a população, independentemente da sua filiação partidária. Qualquer pessoa que tiver um problema que deve ser resolvido por este governo é colocar o problema para ser resolvido ou juntos para participarmos na solução do problema. Não há exclusão, não há pequenino, não há grande. Não há criança, não há velho. Não há combatente, não há desmobilizado. Toda a gente que é moçambicano merece o carinho do presidente da República de Moçambique. Aqui na província de Sofala, não haverá hospital para aqueles que votaram no presidente Nyusi só. Haverá sim hospital para todos os moçambicanos. Aqui em Metuxira, não haverá ponte que só deve atravessar pessoas que votaram a mim. Haverá ponte para poder passar todos os moçambicanos que vivem aqui. Por isso digo, sou moçambicano para resolver problemas dos moçambicanos. Esta aqui é a minha prioridade. E esta quarta-feira o Presidente da República vai trabalhar no distrito de Xemba, onde, dentre várias atividades, vai manter um encontro com os veteranos da luta de libertação nacional. Hermenegildo Zibani e Ricardo Machava, STV. O secretário-geral da Frelimo disse esta terça-feira que é papel de todos os moçambicanos convencer o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, que a guerra não é a melhor opção para o país. Eliseu Machava falava depois de desembarcar no aeroporto internacional de Pemba para trabalhos de 4 dias em Cabo Delgado.
Depois de ter trabalhado em Nampula, o secretário-geral da Frelimo, Eliseu Machava, encontra-se na província de Cabo Delgado, onde irá permanecer durante 4 dias, interagindo com as comunidades, para além de encontros com os diversos órgãos do partido, incluindo as instituições filiadas à organização. Eliseu Machava disse que traz consigo mensagens sobre a paz, unidade nacional e o trabalho para combater a pobreza. Os moçambicanos unidos podem contribuir para ajudar até ao líder da RENAMO a compreender que não é esse o caminho. O caminho hoje é encontrar formas práticas de combater a pobreza. É trazer aquilo que pode ajudar o moçambicano a combater a pobreza. Esta mensagem pode ter eco no seio da população. Agora, quando falar da guerra, está a criar problemas para amedrontar a própria população, desestabilizar o país. No aeroporto internacional de Pemba, Eliseu Machava foi recebido pelos camaradas e, numa saudação a estes, convidou-os para mobilizar a população para desmotivar aos que pretendem desestabilizar o país. E preparemos-nos também para neutralizar todos aqueles que querem nos trazer confusão, todos aqueles que querem afugentar os investidores, todos aqueles que querem criar desestabilização, todos aqueles que querem nos dividir, que não tenham espaço. Nós queremos vencer a pobreza. E a pobreza não vai ser vencida porque alguém está zangado sozinho, sabe? A pobreza é vencida com suor. Eliseu Machava, que irá trabalhar nos distritos de Nangade e Anquabe, anunciou a vinda em breve do Presidente da República a Cabo Delgado e apelou aos membros e simpatizantes do partido para uma boa recepção por forma a permitir o diálogo entre o chefe do Estado e a população. O Fundo Monetário Internacional voltou a defender hoje que o crescimento econômico em Moçambique não resolve o problema da pobreza. O FMI diz que devem ser feitas reformas de modo a alargar a base de emprego, além da indústria extrativa. As conclusões do Fundo Monetário Internacional foram anunciadas esta terça-feira em conferência de imprensa, depois de uma equipa da organização ter avaliado a saúde do país entre os dias 27 de abril e 8 de maio. Para o FMI, não basta crescer a taxa de 7% ao ano, é preciso transformar os números em benefícios para a população. É importante que o crescimento econômico da economia, nestas estatísticas que eu estou a partilhar de 7 e 8%, tenha um impacto maior sobre a vida dos cidadãos. Moçambique é um dos países na África subsaariana onde o crescimento econômico tem um impacto menor sobre a redução da pobreza e sobre a geração de emprego. Então, é importante que estas estatísticas macroeconômicas de crescimento se traduzam em novas oportunidades de emprego e permitam dinamizar alguns setores econômicos fora do setor das indústrias extrativas. O FMI aponta alguns caminhos, nomeadamente reformas no ambiente de negócios. Na medida em que o governo conseguir dinamizar as reformas que permitem aos investidores decidir se instalar em Moçambique, não só porque Moçambique tem carvão e tem gás, mas porque Moçambique também oferece oportunidades de negócio em outros setores, na agricultura, nas pequenas e médias empresas, etc. Isso seria fundamental. Em relação à dívida pública, o FMI defende que deve haver transparência na seleção dos projetos. Achamos que há espaço para melhorar o sistema de planificação de investimento públicos e poder mostrar à opinião pública por que um projeto foi escolhido ao invés de outro projeto. Como se definem as prioridades? Essa é uma questão fundamental, porque há alguns projetos de investimento que criaram dívida cujo impacto econômico não é sempre claro. Moçambique é membro do Fundo Monetário Internacional desde 1984. Atualmente, a organização intervém no país através de um programa conhecido por Instrumento de Apoio à Política Econômica. O presidente do Conselho de Administração do Instituto de Aviação Civil de Moçambique diz que a prioridade do país não é voar no espaço europeu, mas sim garantir a segurança dos passageiros moçambicanos.
João Abreu falava no lançamento da Semana da Aviação Civil de África, a decorrer de 18 a 21 deste mês, em Maputo. Foi em abril de 2011 que a Comissão Europeia decidiu banir de voar no espaço aéreo europeu todas as companhias certificadas em Moçambique pelo fato do Instituto de Aviação Civil não cumprir as regras de segurança na supervisão das operações aéreas. Apesar de não definir como prioridade voltar a voar no espaço europeu, João de Abreu prevê que a companhia de bandeira nacional retome as ligações com a Europa em menos de 2 anos. Mas a nossa preocupação não é o sobrevoar o espaço aéreo europeu. A nossa preocupação como aviação civil em Moçambique e como um órgão do Estado moçambicano é que tenhamos as garantias ou que criemos instrumentos que garantam que o passageiro moçambicano, antes de mais, esteja a viajar em condições de segurança dos requisitos internacionais. Com o lema Construindo Capacidades de Segurança e Navegação Aérea em África, a realização do Simpósio Internacional da Aviação Civil em Maputo trará múltiplas vantagens para o país. Esperamos demonstrar a implementação dos padrões de segurança na navegação aceitos universalmente pela ICAO e por todos os países, demonstrar o reforço das capacidades institucionais da autoridade aeronáutica no seu papel como autoridade de segurança da aviação e transporte aéreo, na participação da cooperação regional em matérias de aviação civil e, por último, divulgação das potencialidades do nosso país como também um destino turístico no desenvolvimento do transporte aéreo. Estão inscritos para o encontro de Maputo mais de 300 participantes, com destaque para o secretário-geral da Organização Internacional da Aviação Civil, Raymond Benjamin, que participa pela primeira vez no evento de género realizado num país africano. O edil de Maputo diz que a empresa municipal de transportes rodoviários precisa de 100 autocarros para minimizar os problemas de transporte. A David Simango fez esta declaração hoje, durante a entrega de 22 novos autocarros para reforçar o transporte de passageiros em Maputo. Os novos autocarros fazem parte de um conjunto de 50 que o governo encomendou com vista a minimizar o déficit de transporte na cidade de Maputo. Na ocasião, o edil de Maputo, David Simango, disse que a empresa municipal de transportes rodoviários precisa de operar com 300 autocarros. A nossa empresa, nós estamos a pensar em ter a volta de 300 autocarros como necessidade. Neste momento, devemos ter a volta de 100 e tal autocarros de diferentes marcas. Portanto, esta é uma contribuição que fazemos neste primeiro esforço, mas como eu disse na intervenção, vamos continuar a fazer aquisições de mais autocarros para reforçar a frota da empresa municipal. Mas também é preciso ter em conta que nós e o Ministério dos Transportes estamos a coordenar uma iniciativa que envolve operadores públicos, que são as empresas municipais de Maputo e Matola, mas também envolve operadores privados. Por sua vez, o administrador da Companhia de Transportes reconheceu a dificuldade da manutenção dos autocarros, mas indicou que o novo lote veio com peças sobressalentes. Felizmente, este lote vem, portanto, com peças sobressalentes, para além de que a sua encomenda ou aquisição foi programada, foi planificada. É só olhar que estes foram encomendados e foram montados na vizinha África do Sul. Significa que, em termos de mercado de peças sobressalentes, é o mercado vizinho. E nós internamente estamos preparados para enfrentar esse desafio. Temos um plano estratégico ao nível da manutenção. Implementamos já há um ano um novo paradigma, portanto, do sistema de manutenção da frota. Estamos em crer que iremos enfrentar com sucesso esse desafio da manutenção. A empresa municipal de transportes rodoviários de Maputo coloca diariamente cerca de 40 autocarros nas 42 linhas de operação. Trabalhos de reposição da linha férrea Nacala-Nampula, ora destruídas pelas chuvas que fustigaram a região, decorrem a um ritmo satisfatório, segundo apurou a equipe de reportagem da STV, que visitou os 2 pontos que estão a beneficiar de obras.
Estão praticamente concluídas as obras da reposição da linha férrea que liga as cidades de Nacala e Nampula, incluindo os países do Interland usuários do porto de Nacala, um dos mais concorridos a nível da região oriental de África. Iniciadas no princípio de abril último, as obras em referência que consistem na terraplanagem, reposição do aqueduto e da linha em 2 pontos destruídos pelas chuvas intensas que fustigaram a província de Nampula, em particular a cidade ferroportuária de Nacala, estão sendo executadas de forma rigorosa pelos construtores sul-africanos e chineses, que garantem concluir os trabalhos e entregar esta infraestrutura ferroviária ao Corredor de Desenvolvimento do Norte, gestor da ferrovia, dentro dos prazos previstos, isso é, até finais do mês em curso. Entretanto, o Corredor de Desenvolvimento do Norte, gestor desta linha, está em blackout, ou seja, não fala à imprensa local, apesar de várias tentativas feitas pela nossa equipa de reportagem baseada na cidade portuária de Nacala. O mesmo acontece com os 2 empreiteiros adjudicados para repor a circulação de comboios nesta linha que garante o desenvolvimento da economia a nível das províncias da região norte do país. De recordar que circulam mensalmente nesta linha, interrompida no princípio de fevereiro último, na sequência dos estragos causados pelas chuvas intensas, mais de 150 comboios e pouco mais de 45 mil toneladas de cargas diversas para vários pontos do mundo. E isso acontece numa altura em que o porto de Nacala está a atravessar uma crise na importação e exportação de cargas contentorizadas, devido, por um lado, das obras de reabilitação e modernização daquele estabelecimento portuário, um dos mais importantes do país, ora em curso, num financiamento do governo japônico em pouco mais de 60 milhões de dólares, previstas para serem concluídas em princípio em agosto próximo, sendo a primeira fase. Está a ver Noite Informativa, edição de terça-feira. Vamos neste momento sair para uma curta pausa. Voltamos já a seguir com o melhor de informação. Até já. Todos nós sabemos que há um grande déficit de eletricidade em Moçambique. O que é que acha que o país deve priorizar em termos de produção de energia? Eu pondo-me no papel do consumidor, isso é mais, essa imagem é mais clara. É evidente que eu gostaria de ter uma eletricidade mais barata. Não perca na próxima edição do programa MOSEF a entrevista exclusiva com o presidente do Conselho de Administração da HCB, Dr. Paulo Muxanga. Nós somos uma empresa moçambicana e estamos perfeitamente claros de que devemos contribuir para a capacitação da mão de obra para o país. Aqui na STV. Sob moderação de Gídio Canuma. Seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Cuide Júri. Júris consultos de reconhecido mérito em diversas áreas dão verdadeiras aulas de direito aos domingos. A contratação de mão de obra estrangeira é uma exceção. Se não for possível, contratar um nacional. Que tipo de infração? Controlarem e fiscalizarem. Não deixa de fazer propaganda política. A assistência jurídica é gratuita. Aqui o debate distingue-se pela discussão de temas da atualidade da perspectiva jurídica. É sempre um prazer e uma honra ter o nosso espaço. Especialistas, agricultores, antigos e novos governantes analisam os avanços e desafios da agricultura em Moçambique nos 40 anos de independência. Olhando para aquilo que é o cenário neste momento da agricultura em Moçambique, ainda estamos muito perdidos. Aonde vamos para este país deixar de importar cebola, deixar de importar alho, coentro, coisas que outrora, mesmo na agricultura de guerra, nunca foram importadas. Eu acho que este foi o grande erro que se cometeu quando passamos para uma economia de mercado, deixamos de perceber as nossas próprias prioridades nacionais, o que é que devíamos e onde é que devíamos meter os ovos para poder avançar. Na economia de mercado, quando um produto ou uma atividade é rentável, impõe-se, quero crer. Estes produtos que aqui estou, éramos competitivos. Quais são as razões de abandono, não é mesmo a economia de mercado? Nós, como os fazedores das políticas, temos que ter um nível de intervenção um bocadinho mais ousado. Nós temos que reconhecer que fizemos alguns erros,
Mas nós temos que reconhecer que tínhamos que ter um certo ritmo. A começar logo pelas primeiras intervenções, que foram como que uma romantização da nossa história. Sobre o romancismo, algumas vezes é preciso romantizar para poder atacar Matequenha que está lá. A maior parte das questões que foram aqui colocadas fazem já parte daquilo que são as prioridades do Plano Nacional de Investimento do Setor Agrário. O nosso problema, não fazemos aquilo que falamos. Está a lei da agricultura já há 6 anos. O desafio da STV Notícias é ajudar a construir um maior sentido de cidadania entre os moçambicanos. Muito bom dia, estamos de volta à informação na noite de terça-feira. O líder da Renamo escalou hoje a província de Nampula, onde, a semelhança de outros pontos do país, pretende formar os seus quadros. Afonso de Lhacama refere não haver tempo mais para comícios e reitera que vai governar nas 6 províncias onde supostamente venceu as últimas eleições. Afonso de Lhacama entra por via de Morupula, uma visita que irá percorrer durante cerca de 6 dias. Ainda em Nampula, de Lhacama irá manter encontros com os membros do seu partido. O líder da Renamo, Afonso de Lhacama, afirma que não há espaço para muitos comícios e, nesta altura, a palavra de ordem é governar. Mais uma vez em Nampula, portanto, para preparar os nossos quadros. Embora a Frelimo tenha chumbado o anteprojeto, vou poder estar aqui, vou fazer uns 3, 4 comícios cheirinhos, porque agora já não é tempo de comícios, já não interessa, agora é formar academicamente, administrativamente, para que as pessoas possam de facto servir bem os interesses do povo. O presidente da Renamo deu garantias que ainda este ano vai governar nas regiões em que alegadamente ganhou eleições. E vamos poder governar as 6 províncias, não será necessário se adjuntar a 2. Presidente, é possível um diálogo ainda para estas? É verdade. Até porque estou à espera dentro em breve que possamos nos encontrar com o News para desenharmos. Sabe, jornalista, a Frelimo nunca aprovou nenhum projeto da Renamo sem que tenha havido violência, sem que tenha levado porrada. Dei 2 meses a Frelimo. Agora, se a Frelimo quer brincar, o Lhacama é aquele que ameaça, depois já arrefece, a situação mudou, vamos poder governar à força. Foi dessa forma que o líder da Renamo foi recebido na cidade de Nampula. Uma verdadeira moldura humana dirigiu-se aqui à zona da Faina para receber Afonso de Lhacama, saudá-lo e abraçá-lo. As imagens são de Ivo Oliveira, Chamar Ramadani, STV, Nampula. Ainda que por lapso tenhamos dito bom dia, mas não deixa de ser um grande dia, por isso reforçamos desejos de uma grande terça-feira e continuamos a olhar para a atualidade nacional. A bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique, na Assembleia da República, queixa-se de estar a ser excluída dos grupos nacionais e gabinetes parlamentares da Assembleia da República. Queixa que não é nova, desta vez foi apresentada a embaixadora da Suécia em Moçambique, Irena Nioni, que na manhã desta terça-feira manteve um encontro com a bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique na Assembleia da República. Tivemos o privilégio de dizer que, infelizmente, o MDM não está presente em nenhum dos grupos nacionais, muito menos dos gabinetes parlamentares, e que esta atitude representa uma das fraquezas desta Casa, porque excluindo uma das forças políticas nestes grupos nacionais e nos gabinetes parlamentares é uma grande fraqueza da democracia institucional da Assembleia da República. Para a embaixadora, esta e outras preocupações apresentadas pelo MDM cabem à própria Assembleia da República resolver, mas prometeu partilhar com o governo do seu país o pulsar da política em Moçambique, funcionamento
e desempenho da Assembleia da República. Para mim, é claro, o meu trabalho aqui é também de entender um pouco quais são os assuntos críticos, para também ter possibilidade de informar o meu governo em Suécia, o que está acontecendo e quais são os assuntos críticos. E por isso é importante também de ouvir os pensamentos de todos os políticos, partidos políticos aqui, e foi isso que nós discutimos hoje. Refere-se que a Suécia é um dos países europeus que apoia o Orçamento Geral do Estado e projetos de cooperação em Moçambique. Um cidadão foi barbaramente assassinado ao ser crivado de balas esta segunda-feira no bairro Xiango, na cidade de Maputo. Na ocasião, os criminosos roubaram a viatura e cartões do banco do malogrado. Mais um crime hediondo aconteceu aqui a nível da cidade de Maputo por volta das 19 horas desta segunda-feira. A vítima é um cidadão de cerca de 40 anos de idade, mais conhecido por Rasta, e foi arrastado do seu estabelecimento comercial no bairro Laulane e morto aqui ao longo da estrada circular no bairro de Xiango. Sabe-se que o corpo do malogrado permaneceu aqui estatelado na estrada por mais de 4 horas de tempo até que a equipa da piquete operativa viesse trasladar até a morgue. Segundo soube a STV de alguns familiares deste malogrado, é que o mesmo é um dos principais agiotas do bairro Alto Maé. Aliás, um dos representantes da família presume que tenha sido este um dos motivos do crime. O tiro entrou nessa zona aqui do pescoço, acho que até no sentido ascendente, porque há uma lesão, quando fui ver lá na morgue, há uma certa tumificação aqui que aparece deste lado do cabo. Eu vou ser claro, aquele meu sobrinho era extremamente conturbado. Era um indivíduo muito conturbado, mas pronto, para ele tinha os seus altos e baixos, havia momentos que dava-se bem com a família, de repente, sem motivo aparente, podia romper contigo, mas já isso é normal. É normal. Ele era comerciante, tinha vários assuntos comerciais, teve já uma serigrafia, agora tem umas armazéns dos géneros alimentícios, que já anda em atividade comercial diversa. Porque ele de dívida não devia a ninguém, não é uma questão de gabar, de orgulho. É um rapaz muito organizado, não tem a dívida que a gente possa filtrar aquela possibilidade de que pá, isto. Acho que talvez seja essa a atividade dele da agiota. Talvez seja isso. São escassas ainda as informações sobre este crime, mas a polícia prometeu pronunciar-se amanhã para dar alguns detalhes sobre este caso. Com imagens de Elton Tsemban, Antônio Frades para STV. Foi ontem inaugurada em Maputo uma exposição que retrata os momentos mais marcantes do jornal O País. O PCA do Grupo Soico, Daniel David, diz que a exposição permite recuar no tempo. A exposição consiste em capas de jornais dos momentos marcantes nos últimos 10 anos. As imagens mostram a história do jornal O País, desde a altura em que era semanário a preto e branco, até os dias de hoje, em que é um diário a cores. Além de capas de jornal, a exposição é composta por fotografias da transição de jornal semanário para diário. A exposição foi aberta pelo PCA do Grupo Soico, Daniel David, perante diversas personalidades, entre as quais a embaixadora do Brasil em Moçambique. Daniel David explica que a exposição permite recuar no tempo e refletir sobre os últimos 10 anos. Hoje aqui estamos a ver a história, porque quem não conhece o seu passado ou quem não tem referência do seu passado não poderá projetar o futuro. E nós, com este passado, estamos a projetar o futuro com o digital. Eu estava aqui a ver a exposição e ficava meio arrepiado com alguns títulos que estão aqui. Não imaginava a capacidade humana de criação e de tentar sintetizar numa capa de um jornal o que se passava no nosso país. Quem for visitar a exposição vai notar que o país está no país. Queremos, a partir de uma exposição, olhar para aquilo que foram as etapas do país. Olhando, são 10 anos, parecem poucos, mas se olharmos para a história do jornal do país, as transformações que o país conheceu ao longo desse tempo
percebemos que foram 10 anos muito intensos, a partir do Preto e Branco, o semanário Preto e Branco, e todo o processo evolutivo. A partir de 2008, o primeiro número a cores, já como um jornal diário. Na verdade, o primeiro jornal diário após a independência ser criado em Moçambique foi o jornal O País. Por seu turno, a embaixadora do Brasil destacou o papel do jornal O País no fortalecimento da democracia e da cidadania. Podemos também, enfim, percorrer um pouco dos fatos principais da história recente de Moçambique e fazer uma avaliação sobre os caminhos percorridos, né, com tanta valentia, com tanta coragem, com tanta determinação. E, ao mesmo tempo, podemos, assim, a exposição nos dá a possibilidade de fazermos uma reflexão sobre o futuro, os futuros caminhos que Moçambique escolherá. A exposição está patente no Centro Cultural Brasil-Moçambique até o dia 31 deste mês e aberta ao público. Várias personalidades que estiveram presentes no lançamento da exposição alusiva aos 10 anos do jornal O País congratularam o Grupo Soico pelos desafios vencidos ao longo dos 10 anos na busca de um jornalismo mais interventivo. Bom, é um marco, 10 anos não é muito tempo, mas podemos ver um crescimento daquela instituição que se aplicou. De facto, o País tornou-se um jornal de grande referência na nossa praça moçambicana e não só. Conseguiu dar um salto que não é normal, muitas vezes, nas nossas entidades, para além fronteira. Nós, estando fora, hoje podemos ler O País online e estamos a update daquilo que são os grandes acontecimentos do nosso país. É um jornal que trouxe uma outra forma de fazer jornalista. É um jornal que, como é natural, também comete erros. Aliás, só não os comete quem não faz nada. Mas o que podemos retirar disso é um jornal com uma excelente qualidade e com uma margem de progressão muito grande. Olha, primeiro parabenizar o jornal O País, o Grupo Soico, não é? Pelos 10 anos. Não é fácil, é um grupo privado, né? Fazer jornalismo, fazer um jornal em Moçambique não é fácil, sabemos que há grandes desafios, mas é possível, né? E acho que o Grupo Soico, o jornal O País em particular, é um modelo, é um exemplo, né? Para várias outras publicações que se calhar no futuro queiram surgir na mesma área, não é? Bom, eu penso que este é um sinal claro de um grupo que faz da fé no país realmente o seu distintivo, porque é preciso reconhecer que o Grupo Soico foi o primeiro grande grupo a acreditar que era possível uma televisão independente e caminhou por ali, acreditou que era possível uma rádio, acreditou que era possível um jornal. Então eu penso que estão de parabéns. Em primeiro lugar, para parabenizar o Grupo Soico e mais um produto do jornal O País. É um jornal segundo mais lido e que tem focos com uma abordagem que tem a ver com a sociedade moçambicana do dia a dia. Endereço as minhas felicitações ao Grupo Soico, porque o jornal País veio marcar a diferença, não só na forma de fazer o jornal, mas sim o posicionamento. Quando eu me refiro ao posicionamento, refiro-me à questão de estar. O Grupo Soico trouxe para si um fator diferencial que constitui o seu DNA, é a questão da imparcialidade, é a questão de trazer a informação com interesse e de utilidade pública para suas ideias. Outras notícias. Arrancou hoje até a fase provincial dos Jogos Desportivos Escolares. Na ocasião, os intervenientes foram advertidos a cumprir à risca o regulamento. Falando na ocasião do arranque da fase provincial dos Jogos Desportivos Escolares em Tete, a governante defendeu que os atletas à fase nacional devem ser escolhidos pelo seu talento e não por amiguismo. Lina Portugal advertiu ainda
para que se respeite as idades permitidas para a participação de alunos no certame. Participem aqueles que verdadeiramente tenham demonstrado talento na fase provincial. Não vamos pactuar em nenhum momento com fraudes relacionadas com idade. É preferível ocupar o 10º lugar com dignidade do que ocupar o 1º lugar fruto de fraudes etárias. Por seu turno, Joaquim Mac, timoneiro da pasta de educação da província, fez saber que ao todo fazem parte da fase provincial 1.286 pessoas, entre atletas, técnicos e chefes de delegações. Participam nesta 16ª fase provincial e a 12ª fase nacional dos Jogos Desportivos Escolares todos os alunos das escolas públicas e privadas de ambos os sexos. Contam com a participação de 1.286 elementos, dos quais 1.102 atletas, 158 técnicos e 26 delegações, chefes das delegações. Lembre-se que a fase nacional dos Jogos Desportivos Escolares 2015 terá lugar de 15 a 24 de agosto na cidade de Pemba, capital de Cabo Delgado. Notícias internacionais. O sismo retomou hoje o Nepal e desta vez para tirar 37 vidas humanas e ferir mais de 1.000. O último tremor, ocorrido em abril, matou mais de 8.000 pessoas. O sismo de 7,4 de magnitude na escala de Richter teve o epicentro perto da fronteira com o Tibete e foi sentido também em Nova Delhi, na Índia, e em Dhaka, capital de Bangladesh. Cinco pessoas morreram em estados indianos que fazem fronteira com o Nepal. Na cidade de Patna, na Índia, parentes lamentaram a morte de uma das vítimas. Ele estava a dormir em casa. A mãe o acordou e pediu-lhe para fugir por causa do terremoto. Levantou-se e correu, mas no caminho bateu contra uma coisa e a sua cabeça foi esmagada, disse um vizinho da vítima. Até às 14 horas de Maputo, o Ministério do Interior do Nepal indicava que pelo menos 19 pessoas tinham perdido a vida e mais de 981 estavam feridas. Este é o segundo sismo a abalar o Nepal em menos de um mês. O anterior matou mais de 1.000 pessoas e feriu 17.800. A situação no norte da Nigéria está longe de ter regressado à normalidade depois da ofensiva militar de fevereiro contra o grupo armado Boko Haram. Milhares de refugiados começam aos poucos a regressar às suas casas no estado de Adamawa, após a derrota dos islamitas radicais do Boko Haram. A destruição, a falta de serviços públicos e a ausência de qualquer tipo de ajuda humanitária mostram que a crise está longe de ter terminado para as populações locais. Uma residente afirma: a normalidade ainda não regressou e a situação permanece difícil. Tínhamos paz e estradas e agora não temos estradas. As pontes foram destruídas e ficamos sem estrada. Isto vai perturbar o fornecimento dos mercados e também o movimento dos clientes. Estamos todos a sofrer. As autoridades nigerianas foram obrigadas a criar novos campos de refugiados nos estados de Adamawa e Borno, até há semanas, sob controle do grupo armado, quando 6.000 pessoas refugiadas no Níger começaram a regressar nos últimos dias. Dezenas de milhares de pessoas permanecem impedidos de regressar às povoações devido ao grupo islamita, atualmente cercado no bastião da floresta de Sambisa, ter destruído a maioria das estradas durante a retirada. O presidente da França, François Hollande, visitou Cuba esta segunda-feira, portanto ontem, um mês depois do aperto de mão histórico entre Barack Obama e o presidente cubano Raúl Castro. Alguns analistas olham para esta visita como um golpe diplomático. Alguns analistas olham a visita de Hollande a Cuba, efetuada esta segunda-feira, como um golpe diplomático, pois, na percepção dos analistas, François Hollande é o primeiro chefe de Estado ocidental a pisar a ilha
desde o início do bloqueio das relações entre Washington e Havana. A França sempre apoiou as exigências econômicas feitas pela América Latina para uma distribuição justa da riqueza. Hoje, este continente e as Caraíbas tornaram-se atores importantes do século XXI. Segundo a imprensa local, Hollande manteve um encontro com o ex-presidente cubano Fidel Castro, de 88 anos. O encontro durou pelo menos 40 minutos. O chefe de Estado francês está interessado nas relações comerciais que podem ser estabelecidas com Cuba, com o fim do embargo dos Estados Unidos da América. Analistas cubanos consideram que Paris não esconde as suas ambições e a França quer assumir a sua cota de mercado antes de os Estados Unidos da América o fazerem. A reunião do Eurogrupo desta segunda-feira terminou como se previa, tanto sem qualquer acordo em relação à Grécia. Em Bruxelas, os ministros das finanças da zona euro saudaram os progressos nas negociações entre Atenas e os credores internacionais, reforçando, no entanto, a necessidade de se fazerem mais esforços rumo ao entendimento. Temos um interesse conjunto com as autoridades gregas em alcançar o acordo o mais rápido possível. Existem alguns impedimentos de liquidez, mas esperamos chegar a um entendimento antes do tempo esgotar, antes que os cofres se esvaziem. Esse é o nosso objetivo comum, disse o presidente do Grupo Euro. À medida que os cofres se esvaziam e mesmo um consenso que permita desbloquear os 7,2 mil milhões de euros que faltam de ajuda externa, Atenas deu ordem de pagamento de 750 milhões de euros que tem de amortizar ainda esta terça-feira ao Fundo Monetário Internacional. Tenho de ser franco, o problema da liquidez é terrível e urgente. Parece-me que em termos de calendário estamos já a falar das próximas semanas, alertou o ministro grego das Finanças. O impasse prossegue porque as linhas vermelhas do governo grego somam-se a dos países credores. Apesar de persistirem as divergências relacionadas com as pensões e o mercado laboral, o Eurogrupo terminou com uma mensagem bastante positiva de progresso pela primeira vez desde há algum tempo. A Grécia espera que o Banco Central Europeu afrouxe os termos de liquidez. De acordo com fontes europeias, isso poderá não ser possível enquanto não houver um acordo final. De volta à pátria com notícias culturais, a cantora moçambicana Lisa James lançou um novo videoclipe, resultado de uma recriação da música xingomana. Lançado esta terça-feira nas televisões nacionais e internacionais, o vídeo é um remix da popular música xingomana. O vídeo conta com a participação dos autores da música original, o grupo Afro Majá, e dos famosos bailarinos moçambicanos Tofu Tofu. Ontem, no programa Tarde Informativa, Lisa James explicou a ideia desta música. Decidimos, de repente, fazer o remix, porque é uma música muito estrondosa, muito forte, que a cada dia que passava a gente sempre tinha uma ideia diferente. Então foi quando já foram já aceitaram, porque eu amo essa música, e decidimos fazer o remix. A música fala simplesmente da África. Fala de batuques, toca percussão e como o africano se comporta quando houve um batuque, alguém a tocar o batuque, e a vida e o amor que nós temos pela arte, pelo que nós somos. A cantora falou ainda do seu sucesso internacional. Ela só simplesmente tem o coro, que é cantado em português, mas a música, a letra toda foi feita em Xangana, mas mesmo assim não deixou de entrar noutros mercados, noutros países. Eles aceitam e tem sido um sucesso grande. A quem te mandou, Buiano Mukina, estou a cantar em Xangana, na minha língua materna, mas mesmo assim entrou em outros mercados. África do Sul, Portugal, Angola, Cabo Verde, estão todos já a aderir, receberam muito bem a música. Além desta música, a cantora tem em manga mais 7 vídeos a serem lançados no presente ano.
Retomamos a uma das notícias que faz força esta edição de Noite Informativa. Celebra-se hoje em todo o mundo o Dia do Enfermeiro.